noite a todos. Vou aguardar todos reentrarem para a gente recomeçar a nossa live. Boa noite a todos que estão entrando. A gente recomeçou o vídeo porque estava ruim o áudio. Vocês vão sinalizando para a gente se melhorou, tá? Eu tirei o meu fone também para a gente ver se vai ficar melhor. Então, retomando de onde a gente parou, a gente hoje está conversando sobre a colonoscopia, que é um importante instrumento para a prevenção do câncer coloretal. E o Dr. Ramon estava conversando com a gente a respeito das importâncias de quais as indicações da colonoscopia. Eu vou convidar novamente o Dr. Ramon para a nossa conversa. Espera aí só um pouquinho, estou aguardando o Dr. Ramon entrar. Entrou, peraí que eu vou convidá-lo. Pronto, já estou convidando. Só um minutinho aqui. Ótimo. Pelo que eu estou percebendo aqui dos comentários, parece que melhorou. Vai tremer um pouquinho que eu tô com o microfone, que eu tô com o celular na mão para ver se mais próximo a gente fica com o áudio melhor. Tá melhor para você o áudio, Ramon? Sim, eu estou ouvindo perfeitamente. E aquele barulho. Beleza, então vamos. Tá um pouco picada a minha tá picada? Tá? Então, pera lá, deixa eu tentar melhorar aqui. Estou ouvindo sua voz picada. Vamos ver se melhorou. Eu mudei a sintonia da para investigação de todo do intestino, né? Porque é um exame que consegue ver o intestino grosso por dentro. Então, um exame muito importante na nossa ferramenta de trabalho. Não é isso que você estava falando? Sim, estávamos falando exatamente das principais indicações, né? E exatamente enaltecemos a questão da prevenção do câncer de intestino, né? Que hoje é a maior indicação. Ótimo. E assim, outra coisa que você pontuou já na sua primeira fala e que é importante a gente ressaltar, às vezes entraram algumas pessoas, às vezes não escutaram bem, é quando que se deve fazer a colonoscopia, né? A todas as pessoas. Existe recomendações que esse início seria a partir dos 45, outras recomendações 50, então ficamos nessa faixa etária aí entre 45 e 50 anos, para quem não está sentindo nada. Homens e mulheres, é um exame que ambos devem fazer. Exatamente. Isso é importante frisar, né? Porque eles perguntam muito, eu também tenho que fazer, sim, tanto homem. Exatamente, porque tem as prevenções que são específicas, né, das mulheres, que é a mama e o colo de útero, do homem é a próstata, mas o intestino é uma coisa incomum para as duas, né? Isso se não estiver sentindo nada. Agora, se tiver algum sintoma, às vezes a gente precisa adiantar isso. E quais que são esses sintomas que são muito importantes a gente avaliar? Alteração do hábito intestinal, uma cólica abdominal com uma duração mais duradoura, presença de sangue nas fezes. Ah, mas vira e mexe sangra mesmo. Sangrar não é normal. Não necessariamente vai ser o câncer de intestino, mas a gente tem que investigar sempre o que é o sangramento. Diante de um sangramento, o paciente deve procurar um coloproctologista. A anemia e os sintomas associados, o cansaço, a fraqueza, a perda de ânimo para as coisas, isso tudo são sinais de alarme que deve procurar o especialista, não é isso mesmo?
Exatamente. E não necessariamente, se tiver um sangramento, vai ter que fazer a colonoscopia. Tem que fazer a consulta com o especialista e ele vai indicar se tem Exatamente. ou não. A gente está tendo um depoimento aqui da Edna, que se ela soubesse que tivesse indicado para ela na idade adequada, ela não teria que ter feito um exame de colectomia. É difícil a gente fazer essas avaliações depois que já veio o problema, né? Mas assim, a colonoscopia é para isso que a gente conversa a respeito da colonoscopia, pela possibilidade que ela dá para a gente de prevenção do câncer do intestino. Explica, Ramon, como é que é essa prevenção do câncer do intestino? O que a colonoscopia tem de tão importante que ela não deixa o câncer de intestino acontecer? A população tem que estar ciente que o câncer de intestino nos dá chance de você preveni-lo, de você encontrar a lesão antes dessa lesão virar um câncer. A grande maioria dos tumores de intestino vem de pequenas verrugas que nascem dentro do intestino, que se chamam pólipos. Esses pólipos podem crescer e, eventualmente, virar câncer. Então, a grande virtude do exame na prevenção do câncer de intestino é identificar essas lesões, identificar esses pólipos. Porque nós temos condições, na grande maioria das vezes, de retirar essas lesões, evitando assim que elas cresçam e que virem câncer. Então, é a oportunidade que nós temos. Lembrar sempre disso. O tumor de intestino, na grande maioria das vezes, não começa como tumor. Começa com uma lesão benigna. E você tem acesso a ela pelo exame. E você vai retirar essa lesão pelo exame. E aí sim você vai estar Exatamente. É assim, existem outros instrumentos para o rastreio, para procura do câncer do intestino, mas o único instrumento que é capaz de não deixar o câncer acontecer é a colonoscopia, exatamente porque ela tem também a capacidade de remover os pólipos, que são as lesões pré-malignas, não é isso? Exatamente. Na grande maioria das vezes a gente resolve o problema ali mesmo. E depois vai ser feito o controle. Né? Os pacientes sempre perguntam, mas eu vou ter que fazer esse exame todos os anos? Não. A próxima colonoscopia vai depender sempre do resultado da última. Você pode repetir em 3 anos, em 5 anos, em 10 anos, mas vai depender da última. Exatamente. A gente ainda é mais bacana, a gente dá um intervalo bom aí entre um ano e outro. O ginecologista, o urologista, eles exigem os exames todos os anos. Os nossos, como o câncer de intestino, o crescimento dele é sempre lento, a gente pode dar um intervalinho maior. Se a gente estabelece um intervalo mais curto para o paciente voltar, é porque teve uma normalidade que precisa ser vigiada mais de perto, não é isso? Exatamente. Então, a indicação do próximo exame vai ser dada e vai ser ditada pelo especialista, ou por quem fez o exame, no caso o nosso coloproctologista, ou por um outro colega da mesma área que também Exatamente. tem toda a Ramon, explica para quem está nos assistindo como é que é o exame de colonoscopia, como que ele funciona? Olha, eu tento sempre desmistificar o exame. Durante muito tempo, o exame foi dado como um exame muito perigoso, um exame chato de ser feito, um exame difícil de ser feito. E não é assim. Falo por experiência própria. Eu já fui submetido ao exame de colonoscopia. Os preparos existem. Isso. Os preparos, existem vários tipos de preparos. Por isso que é importante sempre a consulta prévia com o médico que vai fazer o seu exame. Porque ele vai conhecer você, ele vai saber quais são os seus problemas de saúde, quais os medicamentos que você faz uso, se o seu intestino funciona bem, se não funciona bem. Vai explicar o melhor horário para você fazer esse exame, se de manhã ou à tarde. Tudo isso dependendo do seu histórico. Né? Eu tenho sempre na minha experiência que os pacientes que têm intestino muito preso não dá muito certo fazer o exame de manhã. Todo mundo acha que fazer o exame de manhã é melhor, porque fica menos tempo sem comer. E não é isso. O tempo de dieta é basicamente o mesmo. Só que as pessoas devem lembrar que quem faz o exame de manhã não dorme nada à noite. Então, eu, particularmente, acho muito mais desconfortável. O exame feito à tarde, geralmente o preparo é melhor e o paciente chega para você, no estado geral, muito tranquilo. Não chega desidratado, não chega com aquela cara de ressaca, porque passou a noite toda no banheiro. Mas tudo isso tem que ser avaliado. Por isso a importância do exame pré-colonoscopia. Então, o profissional que vai fazer o seu exame deve te conhecer antes e ele vai avaliar o que é melhor para você, qual tipo de preparo e qual o horário
vai ser feito. E seguindo essas normas, todos verão que é muito tranquilo o preparo. O exame em si, ele consiste em introduzir uma câmerazinha pelo ânus e filmar o intestino por dentro, né? E aí a gente pode ver as lesões, dependendo do que for, já fazer a biópsia, dependendo do que for, remover. Mas o exame em si é um exame bastante bacana, né? O exame é feito sedado, né? Os pacientes estão dormindo, por isso é importante a assistência do anestesista ali, você está totalmente seguro, acompanhado por um especialista na sedação. A sedação não é feita por nós, é feita por um especialista que fica por conta do paciente. Temos hoje aparelhos muito modernos, onde nos dão imagens muito precisas de tudo que a gente precisa ver. Então, o exame é outro muito ponto tranquilo. que eu gostaria que a gente conversasse aqui um pouquinho. Eu tenho muitos pacientes, eu não tenho medo da colonoscopia, eu tenho medo da anestesia. E eu gosto de enfatizar que, na verdade, a anestesia veio para dar o conforto que o exame exige, né? E, assim, é exatamente isso. A gente tem que fazer em locais onde a gente tenha recurso. Existem os riscos da anestesia, sim, mas a anestesia dá um conforto muito grande. O tipo de anestésicos que são usados hoje em dia não dão ressaca, não dão mal-estar. O paciente dorme um soninho bem agradável querendo outro. Não é isso? Não é isso? Não é o depoimento que a gente escuta dos pacientes? É exatamente isso. E o risco não é a anestesia. Exatamente, a segurança exatamente. é a anestesia, né? Porque o anestesista, além de dar o conforto para o paciente, porque o exame pode ser incômodo sem anestesia, porque a gente injeta ar dentro do intestino. O intestino, geralmente, ele está colabado, ele está mais fechado. Então, nós precisamos injetar ar lá dentro para a gente poder enxergar todo o interior do intestino. Isso gera um certo desconforto. Por isso, a necessidade da sedação. Então, se você não tiver o acompanhamento da sedação assistida por anestesista, esse exame pode ser mal feito, porque vai ser desconfortável e o paciente vai reclamar. E pode ser que você nem consiga Exatamente, exatamente. A sedação, que muitos pacientes têm medo e tudo, eu vejo que é a grande vantagem que a colonoscopia traz, porque para não trazer desconforto, a gente não quer que os pacientes tenham desconforto, né? E aí a Edna está perguntando aqui que como ela já fez uma colectomia total, se ela tem que repetir o exame da colonoscopia. Aí depende da colectomia total, né, Ramon? Porque às vezes, assim, colectomia total, com terminologia, significa tirar o colo inteiro, mas permanecer o reto. E o reto continua tendo que ter uma vigilância em cima disso, né? Agora, se for uma proctocolectomia total, o que isso significa? Tirar o intestino grosso todo e tirar o reto também, aí tem que se ver por que foi feito isso, se o final do intestino fino, que vai ser colocado no lugar do reto, precisa ser examinado. Então, isso é um caso que a gente tem que ter um pouquinho mais de individualização, não é? Eu sempre prefiro, se não fui eu quem operou o paciente, o primeiro exame eu sempre prefiro fazer por endoscopia. Primeiro porque a visão é melhor, o preparo é mais adequado. Uma vez eu realizado esse exame e verificado que a emenda que foi feita entre esses dois intestinos está ao alcance de um aparelho que a gente possa fazer a nível de consultório, a partir daí eu posso até examinar esse paciente no meu consultório. Mas muitas vezes acha que foi feita uma colectomia total, tirou todo o intestino grosso e preservou só o reto, e não tirou todo o intestino grosso. Às vezes tem uma parte do intestino grosso onde o aparelho que a gente tem no consultório não vai alcançar onde está a emenda. Então não vai ser todo investigado. Pois então, aí a Érica pôs o depoimento dela aqui, que o exame é uma maravilha, é o que a gente está conversando a respeito da sedação, mas que o preparo é federal, foi o comentário dela. Mas que a gente tem que enfatizar a importância do preparo para o exame, né, Ramon? A gente vai colocar uma câmera pelo ânus. Se tiver qualquer sujeira no intestino, vai sujar a câmera do aparelho, a gente não vai ver direito e isso pode colocar o exame mais arriscado para o paciente e não vai dar a proteção que ele precisa, não é isso? Exatamente. O preparo tem que estar perfeito. Porque os detalhes é que fazem a diferença. E para você ver detalhes, não pode ter resíduo fecal no interior do intestino. E a questão do preparo também tem que ser desmistificada. O grande problema do preparo é quando os pacientes não se tratam adequadamente. Aí, além do preparo ficar ruim,
ele vai chegar desidratado, vai chegar de ressaca. Por isso reclamam tanto do preparo. Hoje em dia, nós sabemos que podemos ingerir líquido em abundância em até 2 horas antes do procedimento. Então, é motivo suficiente para o paciente se hidratar e, como vários desses líquidos também têm um pouco de glicose, corta a fome do período de jejum. Então, é muito importante essa hidratação. Tão importante quanto os medicamentos que são fornecidos. Exatamente, hidratar durante o preparo. É a dica que a gente tem para dar para melhorar esse mal-estar do preparo. E essa questão que agora melhorou, porque assim, o jejum que precisa é por causa da sedação, não é exatamente por causa da colonoscopia, né? Por causa da sedação anestésica. E assim, os trabalhos mostraram que agora, com relação a líquidos claros, água, suco, chá, a gente pode deixar o intervalo de jejum menor para o paciente. Então, eu tenho escutado, depois que a gente pôde mudar isso, eu tenho escutado os pacientes falarem que realmente tem se sentido menos desconfortável com o preparo. Mas outra coisa que eu gosto muito de conversar com os meus pacientes é assim, que tudo a gente tem que ter uma ponderação adequada para aquilo, né? Passar 4, 6 horas no banheiro evacuando, realmente não é a melhor coisa do mundo. É muito melhor ir para uma festa, ter outros a fazer na vida. Mas você tem que comparar as coisas corretas. Por que estou fazendo a colonoscopia? Porque já estou desconfortável e aí não tá boa a minha vida, eu preciso entender por que isso não tá bom. Ou então para prevenir o câncer, tô ótimo, mas eu tô querendo fazer a prevenção do câncer do intestino. Então eu tô querendo evitar ter um câncer. E a gente que acompanha o outro lado da história, que é o paciente com câncer de intestino, a gente sabe como é duro depois desse diagnóstico, né? É uma série de acompanhamentos, uma ida ao consultório com a gente mais restrita, é o medo, né, que vem com o diagnóstico, é a incerteza do diagnóstico. Então, assim, muito melhor passar um dia aí de preparo, 4 a 6 horas tendo evacuações mais intensas, do que ter um câncer de intestino, né? A gente tem que comparar as coisas corretas, né? Não adianta comparar um dia de lazer com um dia de preparo de colonoscopia, aí não vai prestar mesmo, né? E sempre ter em mente que, já que eu vou fazer, é preferível fazer corretamente para não ter que repetir. Sempre isso. Então, os preparos hoje estão muito tranquilos, como eu já frisei anteriormente. O seu médico vai dizer para você qual o melhor preparo e qual o melhor horário para você fazer, dependendo das suas características. Daí a importância da consulta pré-colonoscopia. Aí o Matheus está perguntando aqui para a gente, novamente, qual que é a idade recomendada para fazer o exame de colonoscopia? Ô, Matheus, obrigado pela pergunta. Hoje a gente tem como regra entre 45 e 50 anos. Até pouco tempo atrás a gente fazia a partir de 50, hoje a gente já tem indicado a partir de 45 para os pacientes que não têm histórico de câncer na família e que estão assintomáticos, não tem nenhum sintoma, nenhuma dor abdominal, né? Mas se tiver sinais e sintomas, às vezes a gente indica para um paciente até de 30 anos. Né? Agora, lembrando que os pacientes que têm casos de câncer na família, principalmente de intestino, às vezes nós temos que fazer esse exame a partir de 40 anos. Então, duas coisas muito importantes aí para a gente enfatizar é a história na família, que é uma coisa que a gente sempre pergunta na consulta proctológica, né, Ramon? E os sinais de alarme para o câncer de intestino. Eu já mencionei, repete para quem está nos escutando quais que são os sinais que você deve agendar uma consulta com o coloproctologista. A gente chama sempre atenção para a gente. O principal sintoma é o sangramento, né? Mas alteração do hábito intestinal, quer dizer, meu intestino era bom, agora ficou muito preso, ou o contrário, eu comecei com a diarreia e meu intestino era tão bom, né? Isso principalmente se estiver associado a dores abdominais em cólica. Tudo isso faz a gente pensar em intestino. Então, vale a pena a consulta com um especialista para a gente tentar investigar isso aí e dar tranquilidade para o paciente. Né, que realmente você não tem nenhum problema, que foi só uma coisa passageira, né, pontual, e que não há nada de grave a se preocupar. Mas para isso a gente tem que ter certeza. E para ter exatamente. É o que você falou também mais para o início da nossa conversa. Não é todo paciente que tem sangramento que precisa fazer a colonoscopia.
Mas todo paciente que tem Não, sangramento, ele isso. tem que passar por uma consulta com o coloproctologista para ser examinado. Às vezes a gente até examina, não vê nenhuma causa, mas melhora a alimentação, melhora a quantidade de fibra, líquido, melhora o processo evacuatório desse paciente, e aí o paciente volta com uma melhora, e a gente fica tranquilo com isso, né? E se por outro lado também a gente prescreveu para o paciente, ele diz para a gente que fez aquilo tudo direitinho e ainda persiste com sangramento, vai acendendo, tudo vai acendendo a luzinha de qual rumo que a gente tem que tomar aí, não é isso? Tudo é evolução da consulta. O que tem que se esquecer é que é aquela frase que sangrou é hemorroida. Não. Exato. Não é hemorroida até que se prove o contrário. E para isso exatamente. Tem muitas coisas que sangram, né? A hemorroida, outros problemas orificiais e entre eles o câncer do intestino. Então a gente tem que investigar isso aí direitinho. O Éder está perguntando aqui pra gente, que ele está contando que ele não teve nenhum sintoma e foi diagnosticado com câncer de intestino aos 38 anos. E é exatamente por causa disso, e aí pegando o gancho com a sua outra resposta, que a Sociedade Americana de Câncer diminuiu a idade de rastreio do câncer do intestino para 45 anos. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem uma estatística tão adequada igual existe nos Estados Unidos, né? Lá eles têm essa estatística de câncer de uma forma muito correta, tudo em gráfico, tudo muito visível para a gente, né? Então, eles perceberam que na população americana, o câncer de intestino está vindo numa idade mais precoce. Até bem pouco tempo, né, Ramon? A gente só conversava de câncer do intestino depois dos 60 anos. Por isso, a idade de começar a prevenção era aos 50. Isso já não está respeitando mais essa idade de 60 anos. E assim, apesar da gente não ter essa estatística de uma forma tão correta aqui no Brasil, é o que a gente vê realmente no consultório. Casos mais jovens, né? Exatamente. Às vezes é difícil mesmo, né? Porque o câncer de intestino ele é muito indolente, ele dá muito pouco sintoma. Daí a necessidade de se fazer a prevenção. Você tem que ir atrás. A gente tem que correr na frente. Exatamente. Correr atrás já é prejuízo. Obviamente, um caso desse, como foi tão jovem, houve, muito provável, um sintoma lá atrás que passou desapercebido. Por isso não pode negligenciar, por menor que seja o sintoma. Tem que procurar o especialista para ser feita a conduta. Aí sim, durante a consulta, nós veremos da necessidade ou não se avançar em algum exame. Né? Mas não pode pensar só porque eu sou jovem, eu não vou ter. Não, é menos comum? Com certeza, é muito menos comum. Mas hoje em dia, como a Cândia já falou, temos sido surpreendidos por casos muito jovens, bem abaixo de 38 anos, inclusive. Então, ficar atento. Olhem os sinais de alarde. Né? Nós vamos repetir eles várias vezes para que todo mundo frise e guarde bem isso e nos ajude a divulgar. Né? Hoje, todos nós temos que ser multiplicadores da informação. Então, é o tio, é a tia, né? Os parentes, os amigos, porque essas conversas ficam na roda mesmo, um comenta com o outro, e todo mundo hoje tem que estar um pouco orientado para saber orientar esse paciente para que procure. A Márcia está perguntando aqui se é adequado aproveitar a anestesia também para fazer endoscopia. Isso é recomendável? Hoje, muitos pacientes que têm a necessidade de fazer a endoscopia ou que têm algum segmento endoscópico, uma doença péptica, gástrica, eles nos pedem para fazer o exame conjunto já que está sedado. Obviamente, é muito prático e muito confortável, porque quando você vai fazer uma anestesia, uma endoscopia sem a colonoscopia, muitas das vezes a sedação é feita pelo próprio profissional, não tem um anestesista ali para te dar esse conforto e essa segurança. Então, a sedação é mais superficial. Na colonoscopia, como a sedação é um pouco mais profunda, a pessoa realmente não sabe que fez endoscopia. Então, é muito confortável. Agora, a gente não tem que sair aí fazendo exame desnecessário. Se houver indicação, ou se o paciente também tem mais de 50 anos e nunca fez nenhuma endoscopia, tudo isso indica que em algum momento deve ser feita sim a investigação do trato gastrointestinal alto. E nada melhor, se precisa, que ser feito conjuntamente, porque você economiza tempo e é muito mais confortável. Cada exame tem a sua
indicação específica e aí a gente tem que avaliar se tem indicação. Agora, se tiver a indicação dos dois, o que eu falo muito para os meus pacientes, que o principal aproveitamento não é nem da anestesia, é do tempo da gente, porque é muito difícil hoje em dia a gente separar um tempo para fazer um exame, para se cuidar, né? Então, assim, se tiver indicação dos dois exames, é bacana resolver os dois juntos, né? Sem dúvida, sem dúvida. Exatamente. Todo mundo se O beneficia, Paulo né? Ferreira está perguntando aqui para a Muito gente com melhor. que frequência que tem que repetir a colonoscopia, no caso que achou um pólipo com uma histologia benigna. Paulo, existem algumas características que nos levam a decidir pelo controle, em qual tempo de controle. Como eu falei, ninguém tem que fazer exame todo ano ou de 2 em 2 anos. Vai depender do resultado do último exame que foi feito. Então, se você teve lá um pólipo pequeno, menor que 1 centímetro, em número até 3 ou até 4, eles são pequenos, e a constituição dele na biópsia não mostra um componente que a gente chama de viloso, que o pólipo pode ser tubular, ele pode ser tubuloviloso, ele pode ser viloso. Então, se ele não for viloso, se ele tiver menos de 1 centímetro e for menor ou igual a 4, você pode fazer esse exame tranquilamente em até 5 anos. Se você tem um número de pólipos maior do que 4, ou se tem componente viloso, ou se é maior que 1 centímetro, vai depender também da sua história familiar. Se você não tem nenhum caso de câncer na família, não é um paciente que a gente tenha preocupação familiar, talvez possa fazer de 3 anos. Com 3 anos. Se você tem esse histórico familiar, talvez o melhor seja fazer com 1 ano. Nós sabemos hoje que a colonoscopia, ela não é 100% eficaz. Nós temos o que a gente chama de a sensibilidade em detectar lesão em até 96%. Mas nós sabemos que até 20% dos pólipos menores do que 1 centímetro podem passar despercebido numa primeira colonoscopia. Então, eu tenho por hábito, num paciente que nunca fez e que teve pólipo, eu até indicar esse exame com 3 anos. Porque eu fazendo o segundo exame daí a 3 anos, eu vou ter mais garantia, mais certeza que realmente não tem nenhum problema desse paciente. Porque são muitas variáveis no exame que podem deixar esse pólipo passar desapercebido. Um preparo mal feito, né, com o resto fecal dificultando ali a visibilização dessa lesão. A sedação pode não ter ficado boa. Um colo muito grande, onde você tem dificuldade em investigar cada cantinho, porque o intestino é muito longo. Então, nós temos várias particularidades que o profissional que executou o exame e que está te acompanhando, ele com certeza vai saber te indicar bem. Mas uma coisa é certa, essa coisa de colonoscopia todo ano... Exatamente, casos muito, muito, muito restritos que a gente teria essa indicação, né, Ramon? Aí a Juca está perguntando aqui, ela fala que a mãe dela teve uma colonoscopia com alteração, mas que não, a mãe dela não está sabendo para quem levar esse exame. O médico, o especialista que cuida do intestino é o coloproctologista, né? E aí você tem, Juca Rato, o site da Sociedade Mineira de Coloproctologistas, todos os coloproctologistas credenciados da Sociedade Mineira de Coloproctologia tem lá o nome completo deles com o endereço e o telefone, caso você queira pesquisar aí para agendar a consulta, tá? Eu sempre, falando nesse assunto, isso é muito comum, né? Às vezes os pacientes chegam para você perdido com aquele exame e foi um outro colega que pediu, na maioria das vezes colegas que não estão relacionados à área gastrointestinal e que pedem porque sabem que tem que pedir, mas não sabe interpretar o exame, não sabe concluir daí para frente, não sabe dizer qual o acompanhamento e o que fazer com aquele exame. Por isso eu acho sempre interessante você fazer um exame com quem é relacionado à área, porque ele vai poder te acompanhar e ele vai poder conduzir para você com segurança. Isso. Edna, nós vamos responder aqui uma última pergunta da Edna, e porque nós já estamos com 35 minutos de live, o Instagram só dá para a gente 40, para a gente também fazer um encerramento aqui. A Edna pediu para explicar melhor o que é uma displasia de alto grau. Bom, Edna, a displasia, nós temos, principalmente em relação ao intestino, duas coisas. Um se chama hiperplasia, que é o crescimento normal daquele tecido. Ele apenas aumentou de volume. Quando você tem uma displasia, ocorre uma alteração celular. Mas essa displasia, ela não quer dizer que você tem câncer. Ela pode ser de baixo grau, onde todos os tipos de pólipos que nós chamamos de adenomas são displásicos, diferente dos pólipos hiperplásicos,
Por isso é que a sequência é diferente, a evolução é diferente e o tempo de controle é diferente. Quando você tem uma displasia de alto grau, nós chamamos isso de um tumor que está se iniciando, é um câncer que está se iniciando. Então, a conduta aí, de acordo nesse pólipo que foi retirado, tem algumas características que vão depender se você está curada só com a ressecção que foi feita pela colonoscopia, ou se você vai precisar repetir essa colonoscopia precocemente, aí sim, muito precocemente, ou se você vai ser indicado a uma cirurgia. Mas vai depender da característica que foi descrita em relação a essa displasia de alto grau. Mas é um tumor Então, inicial. Ramon, para a gente encerrar, eu gostaria muito de te agradecer, de ter, em nome da Sociedade Mineira de Coloproctologia, de ter aceito o convite, dizer que foi um prazer. Quem assistiu a minha outra live e está assistindo a essa vai pensar que é conversa fiada, mas não é. Na semana passada, na outra semana foi o Matheus e agora o Ramon. Pessoas que eu gosto, que eu convivo, que somos amigos pessoais. Então é um prazer estar aqui conversando com vocês sobre um assunto que a gente também gosta muito, né? Então gostaria de te agradecer e te dar o espaço para você de dar a sua mensagem final para quem está nos assistindo. Olha, eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade. É um bate-papo onde a gente sente muita vontade, né? É o nosso dia a dia, né? E a gente tem muita afinidade com o tema, um pouco de experiência aí para passar em relação ao exame, em relação à conduta. E a mensagem que fica para quem está nos assistindo é: não pense que sangramento é só de hemorroida. E não ache que tumor de intestino só dá em quem está na terceira idade. Tendo qualquer desses sintomas que nós já falamos, sangrou, teve alteração do intestino, tanto para preso quanto para solto, não é uma coisa de um dia para o outro, uma coisa que se tornou uma rotina, não era assim e agora está assim. Estou tendo muita cólica abdominal, estou emagrecendo e estou fazendo regime. Procure um especialista, procure um coloproctologista que ele vai saber te orientar, vai acalentar as suas dúvidas, vai esclarecer para você ficar calmo e ter toda a Exatamente. E assim, tá? Realmente a importância da colonoscopia, que é um exame trabalhoso, a gente sabe que não é fácil, igual você falou, você já fez, eu também já fiz a minha, então a gente já sentiu, já sabe dar essa experiência, mostrar essa experiência para os pacientes, mas que a importância dela é grande demais. Quando a gente consegue, com uma colonoscopia, remover um pólipo, que é a lesão pré-maligna, a gente se sente fazendo uma medicina muito bacana, né? Não deixar o paciente ter que passar pelo diagnóstico do câncer coloretal. E quero... Isso, e lembrem-se, né, o câncer coloretal tem prevenção. E a prevenção dele consegue ser feita antes de você ter o câncer. Então, evite o câncer coloretal. Faça a sua prevenção. Ela existe e é muito fácil. Isso aí. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos e falar que todas as quintas-feiras, às 19 horas, a Sociedade Mineira de Coloproctologia está fazendo a sua live. Cada semana com um assunto. No mês de setembro, assuntos relacionados à prevenção do a prevenção do câncer coloretal, em homenagem ao Setembro Verde. Muito obrigado pela presença de todos, tá? Boa noite. Um abraço a todos. Até a próxima. Boa noite.